Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu tenho uma palavra do coração do Senhor para o seu coração. Nós vamos falar um pouco sobre perdão. Nós vamos ver aqui na Bíblia um homem que ele não fez justiça com as próprias mãos, antes ele perdoou e ainda cuidou daqueles que lhe fizeram mal. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você teria esse coração? Como seria você diante daqueles que te acusam, que te fazem mal, diante daqueles que te causaram dor? Nós vamos falar um pouquinho de José. Não sei se você conhece a história de José, mas José, ele foi o filho da velhice de Jacó. E por ele ser o filho da mulher que Jacó amava, Jacó tinha com ele um tratamento especial do que os outros filhos. O coração de Jacó inclinava-se a José e Jacó deixava transparecer que ele tinha uma preferência por esse filho. Essa situação foi causando mais descontentamento entre os irmãos de José, que no final da conta eles agiram pela sua emoção, pela raiva e a ira, porque quanto mais José estava perto deles, compartilhando os seus sonhos, compartilhando aquilo que Deus punha em seu coração, mais o ódio dos seus irmãos aumentava por ele. Aumentou a tal ponto deles tramarem a sua morte. Tramaram matar o seu próprio irmão. Só que Deus estava com José o tempo todo. E pela intervenção divina, eles resolveram vender José e não tirar sua vida. Nós vamos ver aqui já no finalzinho de Gênesis 50, no versículo 14, que diz assim: José tranquiliza seus irmãos. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que haviam o acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temorosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo mal que lhes fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe os nossos pecados. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muito. Não tenha medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-lo com bondade. Amém? Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Amém, em nome de Jesus. Amado, como vocês viram, os irmãos de José, eles estavam preocupados que José pudesse se vingar, já que agora não tinha mais Jacó, para que José pudesse honrar. Então nada impediria José de devolver o mal com o mal. E o que me chamou a atenção foi eles disseram assim, uma vez que seu pai está morto, porém os irmãos de José ficaram temorosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Amado, sempre
que nós temos alguma coisa contra alguém, ou sempre que nós pensamos ou achamos algo do outro, geralmente nós estamos olhando para o outro segundo o nosso próprio caráter, porque eles disseram assim, antes deles tentarem mal com José, eles falavam, já vem aí o sonhador, acabemos com ele, para acabar de vez com o sonho de José. Então eles mesmos estavam se mostrando, e ainda assim mesmo eles ainda não tinham aprendido com tudo que tinha acontecido. Acabaram falando assim, agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Eles sempre estavam esperando que José lhe tratasse segundo como ele foi tratado. Geralmente o que fazem com você, o pecado que cometem com você, a injustiça que cometem com você, não está falando sobre você, sobre o seu caráter, mas sobre o caráter do outro. Eles pensaram que José fosse se vingar, que José fosse se igualar a eles. Peraí, já que agora eu sou governador de todo o Egito, nada me impede de eu devolver o mal que me fizeram. Só que a maldade não estava no coração de José. Em momento nenhum José quis se elevar, em momento nenhum José desejou ser maior do que os seus irmãos. Lógico que alguma circunstância, tanto o amor de José por Jacó e a proximidade dele com o pai, o respeito e a honra, ele colocou no lugar de honra que os outros irmãos não tinham. A Bíblia diz que os outros irmãos eram um relapso, eles já eram desobedientes. Simeão e Levi desobedeceram Jacó e mataram uma cidade inteira. Sabe, então não era sobre José. Eles estavam vendo José de acordo com o seu caráter e a sua ótica. Não é sobre você, o que fazem com você não é sobre você. É sobre o que está dentro da pessoa. Mas eu te aconselho que você busque ao Senhor de tal forma que você consiga ter o coração de José. Não importa a injustiça que te cometeram, não é nada sobre você, não foi você. Você não foi a culpada, você não foi o culpado. É simplesmente o caráter da pessoa. É tudo sobre quem te agride. Não é sobre quem é agredido, é sobre o agressor. Então, a vida se encarrega. Jesus, o Senhor, se encarrega da sua justiça. E enquanto eles esperavam o mal, esperavam que José pudesse agir da mesma forma que eles agiram com José, José foi misericordioso e amoroso. Ele disse, por acaso eu estou no lugar do Senhor? Por acaso eu sou Deus? O que vocês tentaram contra mim, o Senhor reverteu em bem. Amado, o que tentaram e fizeram contra você, espere que o Senhor reverta em bem. Não gaste a sua energia, não gaste o seu esforço tentando praticar a justiça, tentando se vingar. Eu já passei por tudo isso e eu vou te dizer com toda a certeza que não vale a pena. Não vale a pena, você nem eu somos juízes de nada. Ah, mas não me fizeram tanto mal, me causaram tanta dor. Amado, o Senhor está vendo. Deus está vendo. E sabe qual é a maior vingança? É quando Deus te levanta e quando você está lá em cima, você consegue olhar com amor e olhar de perdão e compaixão. Porque o que está no seu coração é diferente do que está no coração do agressor. Se mantenha pura, peça a Deus. Eu sei que nós temos fase onde somos feridas e muito machucadas, e essas fases são as que mais doem e sangram, mas peça a Deus para curar seu coração e de uma tal maneira que você se compadeça pelo agressor. Amado, é sobre isso, é sobre ter misericórdia e compaixão do seu próprio agressor. Vou te dizer que é fácil? Não.
e vou te dizer: ah, Leide, você está falando de algo que você não sabe. Eu sei, eu sei. Também já tentei ferir quem me feriu e só aumentava a minha dor. Também já tentei praticar a justiça com minhas próprias mãos e só aumentava a minha dor. Então, eu estou entendendo que o que Deus tem para mim é maior do que aquilo que me feriram. O que Deus preparou para mim é maior do que a arma que me feriu. O que Deus preparou para você é muito maior do que o que o inimigo intentou fazer contra você. Peça a Deus um coração compassivo, perdoador. Peça a Deus que você consiga ficar em paz no meio da guerra. Peça a Deus que você não sinta raiva nem ódio daqueles que te feriram, te magoam, daqueles que são pedra de tropeço na sua vida. Peça a Deus que você cuide deles. Amado, você já viu humilhação maior do que ser governado por aquele que eles tentaram matar? Deus tornou ele governador, e o melhor de tudo, que foi um governador amoroso, compassivo e cheio de temor do Senhor. E José não só cuidou de seus irmãos que o agrediram, que o machucaram, que o venderam, que tentaram matá-lo, mas também cuidou de toda a sua família. Eu desejo para você que você seja um José nesse tempo, onde todos buscam justiça, onde todos buscam ser validados, onde todos buscam ter razão, onde todos buscam ser entendido. Eu desejo para você que Deus torne você o José desse tempo, um coração de um José. Eu sei que está no masculino, mas eu desejo para você, mulher, que tenha o coração de José nesse tempo. As armas que te feriram no passado, elas venham ser experiência para o seu futuro. Que você entenda que quem te fere não está falando sobre você, que não é nada sobre você, mas é sobre o caráter do agressor. Não é fácil conviver com agressões, conviver com o invejoso, conviver com o injusto. Não é fácil conviver com aquele que quer te derrubar. Mas, amado, leia a história de José. Nessa semana eu indico para você ler. José passou por muitas barras, mas ele foi honrado pelo próprio Deus. E quando Deus te honra, até os agressores têm que reconhecer que não era sobre você, era tudo sobre eles, como que eles estão, como que estava o caráter deles. E cada um colhe o que planta. Então, se você plantar misericórdia, tenha certeza que a misericórdia alcançará não só você, mas toda a sua geração. Plante amor, plante perdão. Eu vou falar pra você que a gente não consegue, tá? A gente mesmo, a Leidiane, carne, a Leidiane, ferida, não consegue. Então, eu indico pra você buscar em oração. Senhor, muda meu coração. Me ensina a ter um coração de José. Me ensina a ser como Jesus, que foi manso e humilde de coração. Te garanto que a oração poderosa move a generosa e poderosa mão do Senhor ao seu favor. E aí, quando você menos esperar, nada mais pode te atingir nem te ferir. O inimigo vai ter que bater em retirada, porque o que ele está usando não mais te fere e não mais te atinge. Você é curada e sarada. Vai chegar essa época, vai chegar esse tempo. Para mim e para você. Está próximo, creia. Nós vamos ser o José dessa nossa geração. Vamos ensinar a como ser mulheres que geram perdão e não afiam armas para matar ninguém, para ferir ninguém, mas
Luta com generosidade e compaixão e amor acima de todas as coisas. De tudo que tu guardares, guarde o seu coração. Lute para ter um coração como o de José. Não é sobre você, é tudo sobre ele. Então deixa que ele se resolva com Deus. O meu e o seu foco tem que ser sermos parecidos com Jesus, termos o coração de José. Amém? Que Deus abençoe a sua semana. Fique com esse vídeo antes de sair, deixe o seu like, envie para os seus grupos de WhatsApp, seu grupo de igreja. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.